Olá, olá, paz do Senhor Jesus. Chegou a hora de conversarmos um pouco sobre cristologia. Cristologia é um assunto muito agradável, difícil, muito bom e também muito misterioso. Por que misterioso? Porque trata da natureza do nosso Senhor Jesus. Cristologia ela vai tratar da natureza de Jesus, trazendo o entendimento de Jesus 100% homem, 100% Deus. Então, antes de falar da cristologia, tentar entrar um pouco mais profundo em cristologias, lembramos que entendemos como é a natureza humana, estudando anteriormente antropologia, que mostra a origem do homem, a origem de onde o homem surgiu, como é a vivência do homem na Terra. Então traz tudo isso sobre a natureza humana, a natureza do pecado, a origem do pecado, como entender que podemos ser perdoados. Então o homem em si, a antropologia, ela traz esse ensinamento, ela traz esse estudo mais aprofundado da natureza 100% homem. E nada melhor do que entender um pouco de antropologia para entrarmos no assunto de cristologia. Cristologia é o assunto que trata de Jesus, Jesus como Cristo, Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. E como que entendemos que Jesus é 100% homem? Há muitas controvérsias, são muitos, desde a época em que o próprio Jesus esteve na terra, houve dúvidas de que ele era Deus ou ele era homem. Muitos não consideravam ele como Deus, muitos tratavam ele como um simples homem, um simples profeta ou um simples homem enviado de Deus, talvez considerando que ele fosse igual a um de nós, tendo os atributos que ele tinha, mesmo assim não o reconheciam como o próprio Deus. Mas entendendo que Jesus, 100% homem, ele viveu como homem, a entender que desde o seu nascimento, Jesus ele viveu como criança, logo que ele nasceu ele foi tratado como uma criança, ele viveu o período de uma gestação de uma mulher, quando tem que gerar um filho, ela passa por um período, nós entendemos que Maria, agraciada pelo Espírito Santo, agraciada por Deus, ela se achando agraciada, o Senhor a escolheu para ser essa mulher, para dar a vida ao nosso Jesus, aí dar a vida ao Jesus como homem, Jesus 100% homem. Então ele nasceu, ele viveu como homem, ele teve os atributos de um homem como nós, como pessoas que têm as suas necessidades fisiológicas, as suas necessidades de pessoas normais como nós. E isso é indiscutível. Porque nós olhamos que nós cristãos temos a referência, e para conhecer Jesus Cristo não precisa ser cristão para ter essa referência. A Bíblia ela é o único meio que dá certeza do nascimento de Jesus. Então Jesus ele foi 100% homem, ele teve corpo, alma e espírito. Aprendemos isso na antropologia, que traz o homem, para ser caracterizado homem, ele tem que ter um corpo, ele tem que ter uma alma, ele tem que ter um espírito. E Jesus, sendo 100% homem, ele teve sentimentos, ele teve sensações humanas, ele teve aquilo que nós sentimos. E como prova disso, Jesus, ele foi tentado, lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 15, diz na própria Bíblia, que ele foi tentado em todas as coisas, porém ele não pecou. Então Jesus ele passou por tentações, e a Bíblia fala todas as coisas. Nós vemos relatos de quando o diabo tentou, Jesus Cristo levou ao deserto, temos vários relatos na Bíblia, mas em Hebreus deixa bem claro que ele foi tentado em todas as coisas. E Jesus, nós sabemos que ele viveu como homem, ele trabalhou, ele foi o carpinteiro, que não é aquele que bateu na porta, como diz o pastor Da Vinci, homem de Deus. Então Jesus Cristo ele viveu, ele cumpriu um papel de um homem nessa terra. Eu não sei quais foram as tentações, mas a Bíblia diz que foram todas as tentações. Talvez tudo que a gente pensar de tentação ele pode ter passado.
né, ninguém prova que ele não foi tentado por alguma coisa ou tentado por outra. Nós temos as provas das tentações que o diabo o levou até o deserto e colocou diante dele. E ele, como homem, suportou aquelas tentações. Então, entendendo que Jesus Cristo, 100% homem, ele passou por tentações que nós passamos. Agora, por que ele passou e nós não passamos? Porque ele era Deus? Não, acredito que não. Sabe por quê? Porque ele veio ao mundo como homem, ele encarnou, né, num corpo, ele viveu num corpo para nos mostrar que conseguiríamos também. Né? Então, falando de Jesus 100% homem, ele suportou, ele aguentou. E tem muitos antigos que não agregam, não aceitam, né? Não aceitam confirmar que Jesus, sendo 100% homem, ele também seria 100% Deus. Nós temos vários estudos, né? A teologia liberal, ela não trata 100%, né, Jesus como Deus, né? Nós temos os nestorianos, eu não tenho nada a ver com isso, né? Os nestorianos, só para confirmar aqui, que eu vou preferir ler sobre o que os nestorianos pensavam em não atribuir a Jesus a mesma pessoa homem, a mesma pessoa Deus. Eles dizem que os nestorianos, eles negavam a união real entre a natureza humana e a natureza de Cristo. Então eles achavam que não tinha esse vínculo, era, né, fora do contexto, fora do que é a realidade. Né? E voltando a dizer, os nestorianos não tem nada a ver comigo. Né? Então, Jesus 100% homem, ele foi tentado, como foi falado, houve muitas controvérsias. E falando de sentimentos do homem, que o homem sente, eu quero deixar aqui algumas referências na própria Bíblia. Quando fala que Jesus, 100% homem, ele sofreu cansaço. No livro de João, diz que ele teve cansaço, né? Ele teve fome. Olha só, Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus. Tem gente que acredita que ele não foi 100% homem, que ele era Deus em pessoa, era só Deus que estava ali agindo. E tem gente que não aceita que ele era só homem, que era só Deus, que ele era só homem, ou uma ou outra. Né? Então, como que uma pessoa, sendo 100% homem, ou sendo 100% Deus, somente Deus, ia passar fome, ia ter cansaço, ia ter sede? A palavra de Deus diz, no livro de João também, né, fala no capítulo 19, verso 28, que ele teve sede. Né? Como que um Deus vai ter sede, sendo que ele é a fonte de água? Né? Então mostra as características de um homem, 100% homem, de Jesus como 100% homem. E o que mais me chama a atenção de entender que Jesus é 100% homem na Bíblia, é ele ter o sentimento da dor, da perda. É muito difícil. Só quem perdeu, vamos falar de ente querido, só quem perdeu um ente querido sabe a dor, sabe o sofrimento. E Jesus Cristo, em um momento, da Bíblia, diz lá em João capítulo 11, verso 35, fala de um amigo íntimo que ele perdeu. Então Jesus Cristo fez algo que muita gente fala que homem não chora. Olha como é que diz aí fora no mundo, homem não chora. E Jesus mostrou, ele sendo 100% homem, que ele chora. Ele chorou, Jesus Cristo, ele foi às lágrimas, diante do conhecimento que ele estava perdendo um amigo. Ali não era Jesus Deus falando com ele na hora, ali era o sentimento do homem, que estava aflorando para ele. Então Jesus, ele chorou, o sentimento da perda. E Jesus, tendo essas características de homem, que meu ponto de vista, ela me mostra Jesus como 100% homem, então eu acredito que há um respaldo, mais profundo, tem mais atributos que nós podemos procurar e achar, que são fatos, que comprovam que Jesus viveu na terra. Nós temos fatos concretizados. Agora eu quero entrar um pouquinho sobre Jesus como 100% Deus. Jesus 100% Deus é uma característica que Jesus mostrou nessa terra, que homem nenhum conseguirá suportar, porque por mais que temos o Espírito Santo de Deus, mas o nosso 100% homem é incrível como ele tenta falar mais alto, entendendo que nós temos o Espírito Santo de Deus que nos faz entender que nós podemos sim
suportar as provações, as tentações, suportar, né, dificuldades que nos encontram. Mas falando de Jesus, 100% Deus. Primeiro, Jesus ele estava com Deus na criação, isso é um fato, né? A Bíblia diz no livro de João capítulo 1, no verso 1 a 5, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Quem estava com Deus? Quem era esse verbo? O verbo é Jesus Cristo, o próprio Jesus que desceu, que se encarnou, que tomou forma de homem, né, posteriormente, né? Por que ele tomou forma de homem? Por que ele veio? Porque a natureza do homem, lá em antropologia, volto a dizer, nós descobrimos que a natureza do homem é uma natureza pecaminosa, né? Uma natureza que provém do pecado. Então foi necessário Deus Pai tomou uma decisão, né? Ele tomou essa decisão por amor, né? Por amor a nós, por amor à sua criação, de nos levar de volta, de nos levar para os seus braços, né? E por que ele tomou a decisão? Como eu falei, por amor. Então ele resolveu dar forma, trazer a Jesus na terra em carne, como homem, como eu e como você. Então Jesus se encarnou cumprindo um plano de Deus. Qual era o plano de Deus trazendo Jesus em forma de homem? O plano da salvação. E Jesus ele veio 100% Deus também nessa terra. 100% homem, ele encarnou, e 100% Deus. No livro de Mateus, no capítulo 14, diz que Jesus tem um atributo que o homem não consegue ter. Ele andou sobre as águas. As águas nós podemos fazer o que for, nós vamos afundar para dentro da água. Sem boia, barco, o que for para nos ajudar, nós vamos afundar. O homem, por si próprio, ele não consegue. E Jesus Cristo, ele provou que ele era Deus. Também nessa hora, outros atributos de Jesus Cristo, quando ele provou ser 100% Deus, foi nos seus milagres, foi no poder que ele tinha de Deus, que foi derramado a ele, que foi entregue com ele, que estava com ele, é melhor dizendo. Então Jesus 100% homem, em nenhum momento Jesus não tinha as características de Deus. Jesus ele mantinha 100% homem, 100% Deus. E algumas referências nos trazem essa questão de Jesus ser 100% homem e ser 100% Deus dentro da própria Bíblia, né? E a referência que eu usei foi Jesus andando sobre o mar. E eu queria lembrar também outra referência dele 100% homem, que foi no momento da crucificação, que ele fala: Pai, afaste de mim, se possível, afaste de mim esse cálice. Jesus estava sentindo uma dor profunda, Jesus já não estava mais aguentando. E a cristologia nos leva a esse entendimento. Ele, como homem, ele sentiu dores, ele sentiu o aperto, ele sentiu a dificuldade que nós, homens, sentimos. Porque se ele não fosse 100% homem, ele não ia sentir essas dores. Ele não ia sentir porque ele era Deus, somente Deus. Mas não, ele também era 100% homem. Voltando ao Jesus 100% Deus. Jesus anda por sobre o mar. E o mais importante que eu trago como referência está no livro de Atos, no capítulo 1 do livro de Atos. Acredito que no início do versículo 9, que fala sobre a ascensão de Jesus aos céus. Ah, mas a ascensão de Jesus você vai provar sim. É uma prova, sabe por quê? Porque como que acreditam que esse Jesus era o homem, o mesmo Jesus que nasceu de uma mulher, e não acreditam que ele era Deus. Ele viveu tudo isso, viveu todo o sofrimento, ele viveu todo o sentimento de homem, viveu todo o sentimento de Deus também. No mesmo período que ele sentiu o sentimento de homem, ele sentiu o sentimento de Deus. E como maior prova é na ascensão de Jesus, quando ele volta e ressurge, ele ressuscita e aparece aos 11. Aqueles que estiveram acompanhando ele, como uma multidão que o acompanhava naquela época, onde infelizmente tinham muitos que não acreditavam ser ele o Cristo, tinham aqueles que acreditavam. E aqueles puderam ver, como os 11 puderam ver a ascensão de Jesus, ele sendo elevado ao céu. Mas ele se apresentou aos discípulos na ascensão com aquele mesmo Jesus que esteve com eles antes, que foi a maior prova.
Então, esse é meu entendimento de Jesus 100% homem e 100% Deus. E eu posso concluir que é um mistério. Por mais que estudamos, por mais que nos aprofundamos, sempre será um mistério. Entender a natureza de Cristo, entender o poder que há em Deus através de Jesus Cristo, e hoje vivenciamos isso através do Espírito Santo que está conosco, é maravilhoso. É um desafio muito bom. Espero ter contribuído, que Deus continue nos abençoando e que venha a próxima.